o segundo maior navio de guerra da história da Marinha do Brasil, está a poucos meses de chegar ao nosso país, o HMS Bulwark, né? E o plano oficial da Marinha do Brasil para ele, aparentemente, vai muito além do que a gente pensava, né, e comentava aqui no canal, que era apenas de transportar tropas, né? A ideia também parece ser transformar esse navio aí numa espécie de centro de comando de drones, né? E quando eu vi isso, eu falei, eu preciso trazer agora para o canal, porque a gente fala muito aqui no canal sobre a importância de sempre estar implantando drones na Marinha, na Força Aérea e tudo mais, né? E hoje eu vou mostrar para vocês o que é esse navio, né? O HMS Bulwark, e também como funciona a possível combinação dele com os drones. Então, antes de começarmos com esse tema interessantíssimo, né? Vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Estamos falando do HMS Bulwark, um navio aí de assalto anfíbio da Marinha Real Britânica, comprado pela Marinha do Brasil. Ele pertence à classe Albion, que é classificado como um navio doca multipropósito, e foi comissionado originalmente em 2005 pela Força Naval do Reino Unido. E os números desse navio impressionam muito, né? São 176 metros de comprimento, 18.500 toneladas de deslocamento, né? E a capacidade de transportar 710 combatentes, além de, claro, uma tripulação ali própria, né? Vamos dizer assim, de cerca de 290 militares. Ou seja, é um navio de porte muito acima do padrão que a Marinha Brasileira está acostumada a operar. Isso significa, pessoal, também na minha visão, né? Que a gente vai ter uma capacidade que nunca viu e a partir de agora a gente vai criar doutrinas para isso. Isso é muito importante. Essa palavrinha doutrina. No momento, a embarcação está passando por um processo completo de revitalização dos estaleiros lá de Plymouth, na Inglaterra. Esse processo inclui uma modernização dos sistemas de comando e controle, atualização dos equipamentos de comunicação e uma revisão completa dos sistemas de propulsão e geração de energia. A expectativa é que esse trabalho todo estenda a vida útil do navio por pelo menos mais 2 décadas. Ao que tudo indica aí, né, ele já tem um cronograma bem definido, né? A incorporação ao setor operativo realmente da Marinha está prevista ainda para esse ano 2026, né, com a chegada efetiva ao Brasil em outubro desse ano mesmo. E quando isso acontecer, né, a gente vai trazer claro aqui no canal, pessoal, lembre-se, né, o navio vai receber um novo nome, né? Segundo a tradição da Marinha, né, ele vai se chamar Navio Doca Multipropósito Oiapoque, ou NDM Oiapoque, né? Uma referência direta ao rio que marca a fronteira norte dos países, né, do Amapá. Esse nome não foi escolhido por acaso. Ele reforça a importância estratégica da região norte da Marinha. Então, justamente aí a área que compõe, né, boa parte da chamada Amazônia Azul, a extensa faixa marítima brasileira, e a força considera aí prioritária em termos de soberania, né? Já falamos muito da Amazônia Azul aqui no canal. E as funções previstas, né, para esse navio são bem amplas, né, aparentemente. Ele foi projetado para operação anfíbia, claro, né, de grande escala e tudo mais. Ele é um navio de assalto anfíbio, com apoio humanitário em situações de calamidade natural, né, defesa ali da soberania nacional e tudo mais. É um navio pensado para atuar meio que ali em um cenário, né, de conflito, tanto cenário de conflito quanto em missões de ajuda à população. Como já aconteceu, né, claro, em dezenas de enchentes recentes aqui no Brasil e tudo mais, ele poderia ajudar facilmente nesse caso aí, até pela quantidade de tripulação e capacidade de carga dele. Do ponto de vista mais técnico, né, eu sempre gosto de bater na tecla desse ponto técnico aqui no canal. O Oiapoque conta com uma doca alagável que permite embarque, lançamento e também o recolhimento de embarcação, né, e desembarque diretamente de dentro do navio, além de convés de voo, né, capaz de operar até 2 aeronaves de grande porte ao mesmo tempo. É basicamente aí uma base móvel completa e também, né, quem sabe possa ter algum tipo de integração com drones. E vale lembrar também, claro, né, que essa não é a primeira vez que o Brasil compra um navio de grande porte do Reino Unido, né? Claro, o Reino Unido é um grande fornecedor de navios, né? O Brasil a gente sabe muito bem disso. E um exemplo é o navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, né? O navio Atlântico aqui do Brasil, hoje é o maior navio da esquadra brasileira, né? Também veio da Marinha Real Britânica, né? Chegou aqui ao nosso país em 2018, né? Ou seja, existe uma parceria naval histórica entre esses dois países, né? E o Oiapoque é meio que a continuação natural dessa relação aí e tudo mais. E é bem interessante, o Reino Unido ele tem uma marinha muito forte, né? Tem uma marinha muito reconhecida e tem muitas oportunidades que acontecem por lá. Já até perdemos algumas oportunidades, inclusive, infelizmente. Mas o ponto mais interessante dessa história é o plano que a própria Marinha já declarou publicamente para esse navio. Transformar o Oiapoque, aproveitando a sua ampla doca alagável e seu grande convés de helicóptero,
uma espécie de porta-drones, né, vamos dizer assim, capaz de operar tanto drone naval quanto drones aéreos. E na prática, pessoal, significa que um navio funcionando aí como um centro aí de comando avançado, né? Lançando e recolhendo os drones de vigilância no ar e drones de superfície na água, né? E ao mesmo tempo em que coordena missões de inteligência, vigilância, né, e reconhecimento numa área gigantesca do oceano, né? Sem precisar depender só de aeronaves tripuladas ou de patrulhas ali mais convencionais. Drones podem mudar muito como Força Aérea se adaptam, né? Eu sempre gosto de falar muito sobre isso aqui no canal. Os drones hoje são ferramentas incríveis tanto para meio militar quanto para civis, né? Esse tipo de conceito já é usado por outras marinhas pelo mundo, né? Que adaptaram navios anfíbios de grande porte para funcionar como plataformas de lançamento de enxames de drones. A lógica é bem simples, pessoal. Um navio desse tamanho, né, já tem espaço, energia e também uma infraestrutura de sobra, basicamente, para sustentar uma operação contínua de múltiplos veículos não tripulados, né, os drones, sem precisar construir, né, uma embarcação nova do zero só para isso, apenas com poucas adaptações ali. Bem, pessoal, a chegada do HMS Bulwark, né, já é por si só, claro, um reforço e tanto para a Marinha do Brasil, a gente sabe disso. Só pelo tamanho e pela capacidade de transporte que ele traz, eu acho que já faz uma diferença enorme, né? E sinceramente, na minha opinião, né, essa integração com drones, se realmente sair do papel, claro, né, pode mudar muito aí o patamar desse navio também. Eu acredito que isso pode também melhorar ainda mais a eficiência de uma embarcação como essa, né, que é de assalto anfíbio, mas pode virar uma ferramenta de reconhecimento ali e tudo mais, um drone de vigilância, né. E claro, um navio desse porte cobrindo uma área tão extensa como a Amazônia Azul ganha um alcance de vigilância muito maior quando consegue espalhar drones ali em várias direções ao mesmo tempo. Enfim, pode ser algo muito grandioso mesmo para a Marinha do Brasil, e para mim esse tipo de combinação é exatamente o caminho que a gente precisa seguir mesmo aqui na nossa defesa, né, pessoal? Principalmente nos próximos anos aí com essa mudança toda dos drones. Para mim aqui no Esfera Militar, o próximo passo agora é acompanhar se esse plano de porta-drones, né, sai do discurso oficial e vira de fato, né, uma integração real assim que o navio chegar aqui no Brasil em outubro. Testando aí na prática, né, essa combinação entre plataforma anfíbia e enxame de drones. Para mim, eu acho que essa é uma das melhores combinações que existe. E para nossa perguntinha aqui do final, né, você acha que a Marinha deveria priorizar essa integração aí com os drones assim que o navio chegar? Ou prefere que o foco inicial seja só aí a operação convencional mesmo do EPOC, que seria, né, de assalto anfíbio e tudo mais ali, de carregamento de tropas? Então deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, ajuda muito a opinião de vocês, então por favor podem comentar, pessoal, com muito respeito, né? E se não se inscreveram ainda no canal, por favor se inscrevam abaixo, deixem um like de vocês e até o próximo vídeo aqui do Esfera Militar.